comunitária e internautas. Havendo número legal em plenário, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão, convidando a todos para de pé ouvirmos a palavra de Deus pelo vereador Célio Luiz Budal. Evangelho de Mateus. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se, prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, idem anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciões e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra do Senhor. Leitura da ata da sessão anterior. Ata da 7ª sessão ordinária da 12ª legislatura da Câmara Municipal de Garuva. Em 30 de março de 2015, reuniram-se os membros do Poder Legislativo Municipal na sede administrativa da Câmara Municipal de Garuva, situada na Rua Castro Alves, 44, sob a presença do vereador Reinaldo Mil Rosa, contando com a presença dos vereadores conforme o nível de presença, folha 89. Leu-se a palavra de Deus pelo servidor Paulo Paese. Leitura da ata da sessão anterior, que após aprovada foi assinada pela mesa diretora. Leitura das seguintes correspondências. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 74, resposta à indicação 17/2015, número 77, retirada do projeto de lei 77/2014 e número 79, resposta à indicação 28/2015. Edital de convocação da Associação Sérgio Mota de Comunicação, balancete da PAI, ofício TCE 2713/2015, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Assunto: prestação de conta da Prefeitura Municipal exercício 2013. Baixado para as comissões. Leitura das indicações número 48 e 49 do vereador Osiel Matos. Leitura do projeto de lei complementar número 2, que cria e altera cargos de provimento efetivo da estrutura administrativa da Prefeitura de Garuva. Baixado para comissões. Após, passou-se a palavra ao senhor Valdir Fiedler, secretário de Administração Municipal, que relatou passos do projeto de lei referente à extinção de cargos e processo licitatório sobre a terceirização de serviços, respondendo após questionamento dos vereadores. Considerações finais. Helena Chaves solicitou indicação subscrita por todos os vereadores referente aos buracos no SC 417. Agradeceu ao presidente da Casa pela lembrança, desejando a todos uma feliz Páscoa. Solicitou ofício de condolência à família do Sr. Carlos Mendes. Célio Budal agradeceu os setores competentes pela liberação do corpo do Sr. Haroldo Culica. Manifestou sua preocupação com a rodovia SC 417, ressaltando a quantidade de mato que se encontra nas laterais e valas sem limpeza, fazendo com que a pista fique úmida, colaborando para a formação de buracos. Reginaldo Rosa solicitou indicação de manutenção da pavimentação asfáltica no cruzamento da rua José do Patrocínio com Deodoro de Carvalho, bem como execução de dispositivos de drenagem nas ruas José do Patrocínio, Casimiro de Abreu, localizadas entre as ruas Ladislaus Ostrovics e Eugênia Vance. Informou a visita do Superintendente Regional Norte do DEINFRA, Ademir Machado, na rodovia SC 417, convidando os vereadores para estarem presentes. Otávio Moreira da Silva Neto citou a questão da rodovia SC 417, sendo a solução municipalizá-la, comentando sobre a demanda judicial de desapropriação de terrenos.
apoiou a indicação 39 do vereador Osiel, manifestando-se com relação à necessidade de criação de um órgão municipal para gerir o trânsito de Garuva. Parabenizou o senhor Ademir Bueno pela iniciativa do torneio de vôlei feminino, solicitando a contratação de segurança para a realização do evento. Questionou sobre o projeto de lei legislativo 2 não estar na pauta, havendo o presidente respondido que está aguardando a liberação de todas as comissões. Elvis Ney Estevão agradeceu ao presidente da Casa pela lembrança de Páscoa. Solicitou ofício à APAN, que completa 25 anos de serviço prestado, bem como realização de sessão solene em homenagem à mesma, requerendo a realização de convênio com o município para repasse financeiro. Reforçou o convite aos demais membros para estarem presentes quando da visita do senhor Ademir Machado. Finalizou desejando a todos uma feliz Páscoa. Gilmar Martins convidou o vereador Otávio Moreira da Silva Neto para participar da reunião da Comissão de Ordem Social e Econômica. Fez reflexão sobre a quaresma, desejando feliz Páscoa a todos. Luciane Boing informou que já começou a ser executado o recolhimento de entulhos no bairro Jorge Paula. Parabenizou os funcionários da Casa pela iniciativa do site da Câmara Municipal. Desejou uma feliz Páscoa a todos, agradecendo lembrança. Informou a população referente às 2 faturas de água que alguns munícipes estão recebendo, informando problemas técnicos do aparelho de leitura, havendo a necessidade de uma releitura. Osiel Matos fez convite para a 7ª edição da festa do programa Domingo Sertanejo. Justificou a indicação 49 de mão única, bem como a necessidade de faixa exclusiva para transporte escolar. Agradeceu os trabalhos da Secretaria de Infraestrutura. Solicitou indicação de limpeza nas laterais da rua do bairro Vila Trevo. Demonstrou sua indignação referente ao mau estado do bairro Vila Trevo. Aliás, demonstrou sua indignação de limpeza nas laterais do bairro Vila Trevo. Demonstrou sua indignação referente ao mau estado de condição da SC 417. Gilmar Martins, como líder do PSD, parabenizou a nova diretoria da Associação de Moradores do bairro Vila Jorge Paula. Elvis Ney Estevão, como líder do PR, comentou sobre proposição que irá realizar referente aos salários e diárias dos vereadores. Em nome do PR, desejou uma feliz Páscoa a todos. Reginaldo Rosa, como líder do PDT, fez convocações a todos os filiados para a reunião na instância Rosa Neto. Solicitou ofício de condolências para a família Unlauf e Venson. Ordem do dia. Leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Redação de Leis, Finanças e Orçamentos e Ordem Social ao projeto de lei 6/2015, que autoriza a alienar em leilão bens inservíveis de domínio público, aprovado com unanimidade. Nada mais havendo a destacar, encerrou-se a sessão, sendo todos convidados para a próxima sessão no dia 6 de abril. Esta ata foi elaborada de acordo com o artigo 201 do Regimento Interno, que, se aprovada, será assinada pela mesa diretora. Sala das Sessões, em 30 de março de 2015. Em discussão a referida ata, não havendo quem queira discutir em votação, quem estiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Lista das pessoas ilustres. Senhor Yolando de Assis, engenheiro civil do município. Senhora Dolar Fleires, vice-presidente da Associação dos Produtores Rurais. Senhor Valdir Fiedler, secretário de Administração, Planejamento e Finanças. Senhor Juscelino Guarese, diretor de Água e Esgoto do município. Senhor José Graças Anelato, suplente de vereador. Senhor Márcio Alves da Luz, diretor do Garuvanete. Leitura das correspondências. Balancete das despesas do Poder Legislativo, período 1/3 a 31/3/2015. Importou as despesas em R$ 143.944,78, assim distribuídos. Folha de funcionários, R$ 31.696,03. INSS, R$ 16.756,70. Subsídio dos vereadores, R$ 47.574. Verba indenizatória presidente, R$ 2.643. Serviços de água, consumo, R$ 72,37. Combustíveis lubrificantes, R$ 79,05. Copa e cozinha,
R$ 1.919,85. Cursos e treinamentos, R$ 780. Despesas com telefonia fixa, R$ 1.275,16. Despesas com telefonia móvel, R$ 540,90. Diárias, R$ 11.140. Energia elétrica, R$ 661,90. Locação de software, R$ 2.480,06. Manutenção das instalações, R$ 813,94. Manutenção de equipamentos, R$ 261,50. Manutenção de veículos, R$ 1.300. Medicina e segurança no trabalho, R$ 150. Passagem e hospedagem, R$ 1.418,67. Serviço de consultoria e assessoria, R$ 360. Serviços de áudio, vídeo e fotos, R$ 2.726. Serviço de manutenção de hardware e software, R$ 530. Serviço diversos, R$ 780. Serviços gráficos, R$ 39,60. Auxílio alimentação, pago em pecúnia, na folha, R$ 5.830. Suprimentos de informática, R$ 297,05. Material permanente, R$ 9.867,80. Tarifas bancárias, R$ 31,20. Serviço de monitoramento e vigilância, R$ 285. Locação de equipamentos, R$ 550. Contribuição ao VESC, R$ 350. Outros materiais de consumo, R$ 105. Ofício 58/2015 da Polícia Militar de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor Reginaldo Rosa, com meus cordiais cumprimentos, venho através deste informar que, referente à solicitação feita através do ofício 6/2015, está sendo tomada providências no sentido de intensificar as rondas nas proximidades dos colégios deste município. Para isto, foi montada uma guarnição que atuará intensivamente no policionamento ostensivo e ronda escolar. Sendo que se apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para renovar o protesto de estima e consideração, Francisco de Assis Machado, segundo sargento, responsável pelo comando do segundo GP, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, edital para escolha dos membros do Conselho Tutelar, eleições unificadas 2015, edital 1/2015, dispõe sobre o processo de escolha unificado dos conselheiros tutelares no município de Garuva, Estado de Santa Catarina. O edital completo enquanto será fixado no mural do Legislativo. Leitura das indicações. Indicação 55/2015. O vereador, em conformidade com os termos regimentais, solicita a Vossa Excelência, após a devida ciência do plenário, envio de chefe ao Executivo Municipal solicitando a seguinte medida: que o poder público viabilize um abrigo de passageiros na Vila Verde, próxima à entrada da chácara do senhor Devair Hilário da Silva, e realize a manutenção dos abrigos de passageiros já existentes. Autora, vereadora Helena Aparecida Chaves. Indicação 56/2015. Ao setor competente que realiza o trabalho de limpeza nas laterais da rua São João abaixo. Autora, vereadora Helena Aparecida Chaves. Indicação 57/2015. A Prefeitura Municipal de Garuva instale iluminação pública na estrada Alfredo Elmer, localidade da Divisa, em frente ao Pesque Pague do Alemão, de propriedade de Werner Roder, bem como instale lombada e a devida sinalização de trânsito e realize o entablamento com a colocação de bica corrida ou material fresado nos mesmos modos que vem ocorrendo nas demais vias públicas urbanas e rurais. Autor, Otávio Moreira da Silva Neto. Serão encaminhadas ao Executivo. Leitura dos projetos de lei recebido número 9 e 10 de 2015 do Poder Executivo. Projeto de lei 9/2015. Exposição motivos ao projeto de lei 9/2015. Senhor Presidente, senhores vereadores, considerando que é de competência do município de Garuva prestar assistência social e de saúde nas áreas urbana e rural, à criança, ao adolescente, ao adulto e ao idoso, conforme a Lei Municipal de Diretrizes da Saúde e Bem-Estar Social, artigo 5º, 27º e da Lei Orgânica, considerando dispositivo no artigo 63, terceiro, cumulado com o artigo 12,
5º da Lei Orgânica do Município de Garuva, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a conceder auxílios e subvenções. Considerando que a obra social Nossa Senhora da Glória, Fazenda Esperança, situada na estrada Barão do Rio Branco, Urubiquara, na cidade de Garuva, registrado no CNPJ 48-555-775-006271, é uma entidade filantrópica que há 30 anos trabalha com jovens dependentes químicos e alcoólicos no Brasil, e no município de Garuva iniciou o trabalho no ano de 2008, acolhendo jovens adictos que permanecem na entidade fazendo tratamento com base no trabalho, convivência e espiritualidade. Estamos propondo o presente projeto para atração por essa colenda Casa de Leis, a fim de que possamos subvencionar a obra social Nossa Senhora da Glória, Fazenda Esperança, para fazer frente às despesas com a aquisição de materiais e serviços para a manutenção das atividades envolvidas para o ano de 2015. Tendo a certeza do grande alcance social dessa legislação, razão pela qual acreditamos a Vossa Excelência a apreciação e, com certeza, a aprovação da matéria. Projeto de Lei 9/2015 dispõe sobre a concessão de subvenção à obra social Nossa Senhora da Glória, Fazenda Esperança. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a concessão de subvenção no exercício de 2015 no valor de R$ 66.600 para a obra social Nossa Senhora da Glória, Fazenda Esperança. Parágrafo único. O repasse será efetuado em 12 parcelas de R$ 5.550, devendo a entidade prestar contas ao Poder Executivo no prazo de 30 dias após o recebimento de cada parcela. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão a conta do orçamento em vigor na dotação orçamentária, gabinete do prefeito, contribuições a entidades e associações, transferências a instituições sem fins lucrativos. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Projeto de Lei número 10/2015. Exposição ao Projeto de Lei 10/2015. Senhor Presidente, senhores vereadores, nos termos da Lei Orgânica Municipal e da Lei de Responsabilidade Fiscal, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossa Excelência o projeto de lei autorizativa para financiamento com recursos do Programa Badesc Cidades, cuja sistemática de financiamento a que se passa a expor. Por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, é condição da contratação de operação de crédito a existência de prévia e expressa autorização legislativa, o que se faz por meio de anteprojeto de lei municipal anexo. Ademais, faz-se necessário, por força do subcitado ordenamento jurídico, a inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação. Ao lado disso, a adesão ao programa Badesc Cidades auxiliará no desenvolvimento econômico e social do município, por meio de investimentos em infraestrutura. Desde logo, haverá melhoria na qualidade de vida da população, que será atendida em seus anseios e expectativas por meio da presente administração. Também, cumpre esclarecer que o denominado Programa Badesc Cidades tem o objetivo de conceder financiamentos com subvenções financeiras por parte do Estado de Santa Catarina aos municípios catarinenses. A subvenção financeira somente ocorrerá se o município for adimplente. Assim, o município deverá pagar o valor das parcelas do capital principal todo dia 10 de cada mês. Com autorização legislativa para o financiamento, o município assumirá o compromisso com o capital principal mutuado, desde que se mantenha adimplente, sendo que nesse período o Estado de Santa Catarina responderá pelos encargos remuneratórios. Todavia, cumpre salientar que em caso de impontualidade do município, o mesmo perde o direito a se dar a subvenção financeira do programa, passando a arcar com as multas, pena convencional de 2%, juros remuneratórios 5% ao ano, juros moratórios 1% ao mês, capitalização mensal e correção monetária, TJLP. Por esse motivo e por imposições da Lei de Responsabilidade Fiscal e normas bancárias e regulamentares, faz-se necessário que conste do corpo do projeto de lei todos os encargos, mesmo que somente venham a se tornar exigíveis quando houver impontualidade do município. Com o projeto de lei autorizativa, a política de desenvolvimento econômico e social do município atinge o seu ponto culminante, por tratar-se efetivamente de recursos financeiros subsidiados, cujo aporte aos cofres municipais permitirá o atendimento de objetivos pretendidos pela administração,
Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei em regime de urgência, contando com pronta aprovação. Projeto de lei número 10, autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir programa Badesc Cidades e tomar empréstimo junto ao Badesc, Agência de Fomento Santa Catarina e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a aderir ao programa Badesc Cidades. Artigo 2º. A adesão ao programa Badesc Cidades proporcionará o aporte de recursos ao município para financiamento de obras de pavimentação de vias públicas. Artigo 3º. Para atendimento das necessidades financeiras do programa de investimentos mencionados no artigo 2º, fica o Poder Executivo autorizado a tomar empréstimo junto ao Badesc, Agência de Fomento Santa Catarina, S.A., com recursos do programa Badesc Cidades até o montante de R$ 4 milhões. Parágrafo único. Em garantia aos empréstimos estabelecidos neste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a oferecer a vinculação de cotas partes do ICMS ou SPM, até o limite do valor do financiamento, para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e outros encargos da operação de crédito. Artigo 4º. Para dar continuidade ao programa Badesc Cidades, o Poder Executivo configurará nos projetos de lei orçamentários do ano subsequente as dotações necessárias à formação do programa, bem como para cumprimento dos compromissos com encargos dos empréstimos tomados. Artigo 5º. Por conta dos financiamentos estabelecidos no artigo 3º dessa lei, o município pagará encargos máximos de 5,5% ao ano, acrescido da taxa Selic, variação acumulada das taxas médias apurado no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, divulgado pelo Banco Central do Brasil, ou, no caso de sua extinção, o indexador que a substituir. Artigo 6º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere essa lei deverão ser consignados como receita no orçamento ou créditos adicionais, nos termos do inciso 2º, parágrafo 1º, artigo 32 da Lei Complementar 101/2000. Artigo 7º. Os orçamentos ou créditos adicionais deverão consignar as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo 1º. Artigo 8º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito hora realizada. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de publicação, revogada a disposição em contrário. José Chaves, Prefeito Municipal. Baixado para as comissões. Conforme solicitação do vereador Otávio Moreira da Silva Neto, convido o senhor Eulando de Assis, engenheiro do município, para usar a tribuna. Boa noite, presidente. Dando boa noite extenso a todos os vereadores, aos ouvintes da rádio e aos senhores e senhoras presentes. Não sei se já provoco o vereador para lhe fazer alguma situação, ou quer que faça uma leitura. Fica à vontade do vereador, já que provocou. Eu só vou colocar uma situação aqui, vereador. O pedido de informação vem com a seguinte redação. Na ocasião da parte do vereador, o vereador Otávio Moreira da Silva solicitou também a convocação do servidor Eulando de Assis para a sessão ordinária, que será realizada dia 6, a fim de explanar sobre o escoamento da rua João Romão Filho. Aí tem uma errata, é José Romão, né? O João até ficou, já me mataram? Eu falei, não, é José Romão Filho. E demais assuntos pertinentes ao setor de engenharia. Okay? Engenheiro Eulando, boa noite. Boa noite. Boa noite, senhoras e senhores. Eu tive o cuidado de, no dia que eu falei, que eu fiz o pedido, falar José Romão Filho. Até porque ele estava presente, acho que foi quem redigiu, tem que tomar cuidado. Mas, Eulando, sim,
Na verdade, é sobre aquela... Você já fez uma resposta dia 9 de março, através da comunicação interna 51, respondendo para minha pessoa, aqui para a Câmara, que um pedido, quais medidas estão sendo adotadas em relação aos defeitos da pavimentação asfáltica da Rua Duque de Caxias e nos problemas com o esgotamento das águas da Rua José Romão Filho. Aí você responde que algumas situações, que vou deixar para você falar, e está fazendo esses encaminhamentos. Só que em seguida a Duque de Caxias apresentou ali a empresa, ela veio fazer algum trabalho, mas já está há algum tempo, teve o problema das calçadas, que só foi colocar um caminhão da própria prefeitura, foi adentrar ali o prédio, o pátio do galpão da Cidasc, né? Arrebentou toda a calçada. E logo em seguida teve aí 2 ou 3 chuvas lá na José Romão Filho que inundou tudo. É isso. Vou dar uma explanação geral, então, vereador, tá? Colocando as duas situações. No Jardim Margarida, nós temos Jardim Margarida e Duque de Caxias, que já é centro, né? Tem duas situações. Na José Romão Filho, é um contrato que é um OGU, né? É um contrato com a Caixa Econômica, com o Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal, lá de 2012, da gestão passada, esse contrato de repasse, e foram os seguintes passos. Para isso acontecer, esse orçamento com esse contrato com o Ministério das Cidades, o que a gente provoca? A gente cadastra a rua que vai ser pavimentada, que a gente quer a benfeitoria, e encaminha a documentação pertinente de engenharia, que são os projetos, são as planilhas, são os memoriais e assim por diante. Nesse ponto, a gente manda um orçamento estimado. Na época, o orçamento estimado nosso para José Romão, de 400, José Romão, Nereu Ramos e outras ali, no total de 450 metros, era de R$ 450.376,72. Esse era o estimado nosso que nós mergulhamos lá no sistema e alimentamos. Com análise, daí faz isso, vem a análise técnica da Caixa Econômica, ela faz análise técnica de projeto, memorial, planilha e assim por diante, e dá o deferimento ou indeferimento. Dado o deferimento, vai-se o autorizo para a licitação. Né, vereador Uziel? Aí tem as datas de autorizo que eu quero deixar bem claro para o senhor, para não ter problema. A autorizo de licitação dessa rua ali foi do 1º de 2014. Então, de 2012, quando nós entramos com o processo, foi até ser autorizado lá, dia 1º/4. E só autorizou licitação quando o checklist final das obras, então, tanto uma obra como a outra, os dois são contratos, né, estaria 100% resolvido. Então, autorizou do 1º/4 de 2014. Foi licitado. Quem ganhou a empresa Adrimar? O preço que ela ganhou foi R$ 362.692,44. Recurso próprio, R$ 116.000. O OGU, que a gente chama, que é o Orçamento Geral da União, era de R$ 245.850. Então, a soma dos dois deu 362. Quer dizer, nós usamos o recurso total federal. Né? Licitamos, ganhou a Adrimar e autorizou o início da obra dia 17/6. Tem autorização, tem documento também, se o vereador assim quiser dar uma verificada, tá ok? Autorizou a obra. No decorrer dessa obra começou então dia 17/6, até sair a ordem de serviço, a obra iniciou. Teve os trâmites da obra, da José Romão e outras ali pavimentadas, no qual tinha as planilhas, era serviços iniciais, terraplanagem, drenagem, pavimentação, sinalização e serviços complementares, que daí entra as calçadas, né? Então, item por item, está lá os insumos, os quantitativos e as planilhas. Cada serviço desse e cada provocação, mais uma coisa, quando sai o resultado da licitação, nós obrigatoriamente temos que enviar isso para a Caixa Econômica
para analisar que aquele resultado financeiro da licitação está coerente com os custos de executar uma obra desse nível. Então, mandado, foi autorizado, ótimo, né? Então, a planilha está lá, cada item tinha que ser executado conforme a planilha. Tinha a quantidade X de boca de lobo, principalmente na José Romão Filho e outras, quantidade de largura de calçada, e assim foi executado. Tem os conflitos, né? Qual é o conflito primeiro que a gente teve lá? Até o vereador acompanhou bem, o Zé acompanhou bem a questão da água, né? Teve bastante conflito, tubulação de água, era a água de garuva, a água do concorrente, assim por diante. Outras águas também, né? Então teve bastante conflito na execução. Mas isso não é desculpa, a execução tem que ser perfeita. Então a quantidade de boca de lobo foi colocada e tem uma coisa, aquele terreno ali, aquela parte do Jardim Margarina tem uma declividade bem alta ali, né? Porque assim, de montante é jusante, né? Sai de lá da Nereu e vem descarregar aqui na Avenida Celso Ramos. Quando nós lançamos aquilo ali, a descarga teria que ser na Celso Ramos, que era uma tubulação existente. Quando se não tinha pavimentação, a água se dissipa em diferentes lugares. Ela não está alinhada. Quer dizer, eu dei uma sequência para a água agora com relação ao asfalto que eu fiz. As bocas de lobos têm que coletar isso. Passa numa, o que ultrapassa pega na outra e vai indo, até chegar e ela não ocorreu o que ocorreu. Quando ocorreu, eu sei que o vereador ligou para mim também, mostrando a situação, com os vizinhos inclusive, né? E nós estivemos lá. Em primeiro lugar, eu tive o cuidado de verificar se as quantidades de boca de lobo estavam executadas. Sendo que, quando a obra tem a sequência e os desembolsos acontecem, há uma fiscalização em cima da fiscalização. Eu tenho que deixar claro que o fiscal do contrato, que é o contrato 30 e o contrato 29, é da prefeitura. Quem é o fiscal é o engenheiro Yolanda. Mas existe uma fiscalização de fiscalização que é por conta da Caixa Econômica, os técnicos da Caixa Econômica. Então, qualquer liberação de recurso ou liberação de serviço tem que passar por eles. Eles autorizam, nós autorizamos, sai desembolso, porque eles vieram fotografar e assim por diante. Então, naquele momento, eu imaginei que tudo estaria de acordo com o projetado. O executado igual ao projetado. Mas isso não ocorreu com relação à manutenção dela, não ocorreu. Houve conflito de água. Que eu lembro, assim, sempre foi uma situação conflitante naquela rua, quando chega a descarga da José Romão ali com a Celso Ramos. Criava sempre um acúmulo de água ali. E foram colocadas as bocas de lobo nos dois lados e assim por diante. Mas em épocas passadas, alguns servidores até lembram disso, não vou citar nome, mas existe uma travessia em 3 pontos ali, que faz uma amarração com caixas de ligação, que sai uma descarga lá para o terreno do outro lado lá. Uma descarga que eu me lembro que era tubo de 1 e tubo de 1,20. Isso, do que vem de montante, era o suficiente. E os técnicos analisaram e quem analisou também é engenheiro. Né? Era o suficiente para coletar esse tipo de água. Mas não aconteceu. Não aconteceu. Para mim, como o vereador provocou, houve erro de execução ali. Foi buscado algumas situações ali dentro, até antes de concluir a obra. E não foi, na prática, resolvido. Aí eu tive, pessoalmente, até o vizinho que tratou comigo e mostrou o ponto foi o Chico. O Chico ali é bem da esquina, né? Aonde o Chico tem hoje, fez uma construção dele lá, na época não tinha, só tinha muro, até ele estava me questionando. Pô, Yolanda, colocaram a boca de lobo em frente ao meu portão. Eu falei, não, teu portão não existia. Que era só um muro, se vocês lembram ali, era só um muro, né? Ele fez a obra aí. Porra, Chico, tu tinha que ter me provocado antes, que tu ia fazer um muro justamente, uma abertura de carro bem ali naquele ponto. A gente tinha deslocado, com certeza, a gente estuda a possibilidade de deslocar isso. Estava puxando bem água ali. Tanto que a boca de lobo estava bem limpinha, estava puxando bem. No outro lado tem o conflito, sim, mal executado, que foi provocado a empresa para resolver. Ainda não foi resolvido. Em 3 outros pontos de boca de lobo está com problemas, sim. Agora, vereador, na fiscalização nós olhamos
Infelizmente passou. Eu vi, sim, há conflito e há erro de execução. A empresa foi provocada, ela viu também e ficou de concluir, mas ainda não concluiu, mas está no prazo de concluir isso. Só que a mesma coisa acontece com a Duque de Caxias. A mesma coisa. Só que tem um adendo ali na Duque de Caxias. Quando licitada, não foi licitada a drenagem, porque já existiam as bocas de lobo. Vocês podem analisar, vou deixar esse material para quem tiver o interesse de detalhar, que é uma obra que já havia drenagem, simplesmente foi serviços iniciais, terraplanagem, pavimentação, sinalização e serviços complementares. Então, para quem conhece um pouco da região ali, tem uma descarga existente bem entre o Carlinhos, que atravessa pelo Otto Urzan ali, uma tubulação de 80, que seria o suficiente para captar aquela água daquele setor. Talvez, como a drenagem foi feita um tempo atrás dessa pavimentação, tem alguma situação que está obstruída essa tubulação. Temos que verificar. Na mesma rua Duque de Caxias, são 2 contratos, como coloquei, teve problema assim no traçado. Quando nós traçamos a pista, infelizmente, os vizinhos ali, por que não vamos fazer essa pista com 10 metros? Cara, lá em 2012, infelizmente, nós lançamos ela com 8 metros de pista de rolamento, calçada com 2 metros. 1,20 metro de concreto e 80 de faixa de serviço. Foi isso, não foi lançado 10 metros. Para mudar isso, seria impossível. Então foi colocado isso para os moradores ali, que eles estão questionando hoje que é uma rua até de movimento e no estacionamento do carro até deu uma dificuldade. É assim, mas só que naquele momento era impossível mudar esse processo. Estamos analisando agora. Nas próximas pavimentações, aonde é possível, nós queremos lançar ela com 10 metros, porque a gente está pensando na mobilidade, né? A questão da ciclovia, essas coisas, a gente está agora pensando bem. Com a mudança de traçado, porque ali é um conflito de traçado de terrenos, então, tem terrenos que Porra Seca está lá, então a calçada ia ficar em cima, então nós tivemos que mudar o traçado, uma concordância mínima. Então, saiu um ponto, em algum ponto ali tinha uma pedra também que preocupava bastante, perto ali do rapaz que trabalha com o Laranjinho, tem uma pedra ali que era impossível solucionar e mexer com ela. Foi mexido um pouco, onde é que aconteceu o enfraquecimento do bordo, quem vai para lá do bordo esquerdo. Também já era para ter sido corrigido, vereador. Foi provocado, mas não foi solucionado. Passei hoje mais uma vez, para mim não falar mentira, concordo com o vereador. Está em tempo ainda de fazer, mas estamos provocando, sinceramente, a empresa para executá-lo. Eu não sou engenheiro, né? Sim. A lombada, ela é feita de meio fio a meio fio. Ali, em outros lugares que eu vejo, tem um espaço para a água correr ali, forma uma represa quando chove. Eu falo isso porque eu passo todo dia, tenho passado um dia de chuva, ali aquela lombada que tem se transformou numa represa. Pode até ver o acúmulo de areia que fica. Em outros locais a gente vai, do lado dos meio-fios tem a passagem. E tem outra coisa, o asfalto não tem que ter um apalo 3%. De declividade para os cantos. 3%. Ali desce uma água que sai de dentro do terreno particular e ela cruza. Ela cruza totalmente a pista para o outro lado. Eu acredito, não sei se teve esse percentual de abalo. A porcentagem a gente pode até conferir com porque cruza e é aquela velha questão, dependendo da velocidade de um veículo, pode haver aquaplanagem. Eu fico preocupado com essa situação. Sim, são correções. O grade foi lançado dentro do projeto. Que tem a preocupação que se tu lançar ele diferente, o meio-fio fica diferenciado também. E os meio-fios ali estão da altura pertinente. Nessa lombada aí, antes da lombada, bem na frente do Carlinhos, foi até colocada essa boca de lobo para funcionar. Talvez não esteja funcionando. Não, desculpa, ela já existia lá. É esse que é a minha preocupação. Como essa descarga passa por meio de terreno, e como tu falou, vem esse volume de água lá do vizinho, né? Que não poderia vir. Tu falasse não. Tá claro lá
que nas pavimentações, na execução da calçada, a calçada é 7 centímetros de concreto só. O reforço das entradas, vereador, teria que ser como foi feito em alguns, com a intervenção do proprietário. Foi uma dificuldade que nós fazemos em alguns lugares ali, que o proprietário parece que não queria calçada. E daí, por propósito, ele até fez passou, na hora da execução, no mesmo dia da execução, que a gente estava fazendo aquela calçada, teve alguns que passaram direto, estragaram a situação. Tudo isso a empresa teve que refazer. Mas até no ponto onde que hoje está a brita lá, né? Que é no terreno que vai, não sei se é do seu Otto, dos filhos, né? Do lado lá que tem brita hoje, bem quebrado ali. Além desse que tu falaste, tem outro lá. Que é justamente onde que passava caminhão. Eles foram provocados para colocar o reforço. Isso não estava detalhado no memorial para colocar ferrinho nos acessos. Cada proprietário tem feito isso. E nas outras regiões não tem acontecido. E calçada também não é lugar para caminhão passar. O pessoal, o terreno está baldio hoje, né? O cara vai lá e hoje quer aterrar, o caminhão passa por cima. É uma preocupação isso. E fica sempre isso, a gente provocando quando não dá como é que é o termo definitivo da obra, né? Tem o termo definitivo, a gente tem que provocar, a empresa fica, mas tem que executar, tem que regulamentar ela. Então, eu só queria deixar claro que são 2 contratos ali com a mesma situação, assim, primeiro era não existia o pavimento, então a água ali se via pouco, ela dissipava, né? E hoje, ela vem orientada, vem com velocidade, porque a jusante para montante ali tem um desnível bom. Agora, assim, vereador, importante também foi a tua colocação, essa preocupação que tu teve, porque nós temos aqui, vou ler uma situação aqui, até vou deixar o material com vocês, porque nós tivemos uma visita, quando eu fiz a visita lá, não estavam todos os moradores, mas o Chico que me acompanhou, e nesse dia estava o pessoal, que eu vou colocar aqui a situação, que era o engenheiro Tiago, que é, na verdade, uma empresa contratada pela Funasa, tá? Que coloca a situação aqui, ó. Deixa eu ver se eu não perdi aqui. É importante o senhor saber isso aí, e os vereadores saberem também. E depois eu passo por e-mail aí, né? Só um momentinho. Tem que estar aqui, né? Se eu perder. Está aqui. Está aqui, ó. Está aqui. Isso é importante. Isso é importante que daí tem a casa aí, tem bastante visitante. Tem um convênio, o 496/2013, firmado entre a Fundação Educacional de Criciúma, que é a UNESCO. Nós tivemos um treinamento, um tipo de um curso, quem foi o engenheiro Tobias, da Prefeitura, lá em Criciúma, nesse congresso, né? E foi bem explicado, mas daí nós tivemos terça-feira passada aqui a visita, terça e quarta, a visita dos técnicos da UNESCO. O que é? É um convênio, o 496/2013, firmado entre a Fundação Educacional de Criciúma e a Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, apresenta como objeto elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico para municípios catarinenses com população inferior a 50 mil. Basta, aqui a redação é grande, vou deixar com o vereador para analisar. O que vai acontecer? Vai ser feito o plano de saneamento, que abrange essa drenagem do município. Então, eu fiz a visita com o técnico naquele ponto ali, nos 2 pontos, Duque de Caxias e da José Romão, e mais uns 50 pontos aqui que eu coloquei de alarme, que eu acho que é uma informação segura para eles fazerem o diagnóstico. Eu fui na área urbana e o pessoal da área rural lá, acho que foi a Elaine, né, que foi com o pessoal da área fazer uma visita. O que vai acontecer? Eles vão, a partir desse convênio, eles vão fazer as reuniões dentro do município, que é um convênio com a FUNASA, para a gente ter o plano de saneamento, que vai abranger esse diagnóstico de drenagem do município para sanar esse tipo de problema. Gerando, muito pertinente isso, porque tem muitas pessoas menos avisadas, né, que quando colocam tubos na frente de casa, acham que é saneamento, quando na verdade é esgoto pluvial. Ali nessas regiões aí que tem feito esses alagamentos, eu tenho receio, porque a prefeitura tem trabalhado muito aí com a colocação de tubos, certas pessoas
irrigam seu esgoto sanitário nesses tubos. Vem tudo que de ruim vem junto, forma um alagamento ali e a doença se prolifera, né? Mas é muito pertinente essa questão. Voltando no nosso projeto ali, é assim também, doutor Otávio, você nota que tem a calçada 1,20 e a faixa de serviço. A faixa de serviço antes, tem observado ali, meio fio, aquilo ali foi a saída técnica para conseguir recurso para executar a pavimentação. Porque o que acontece nessa faixa, está o nome, né? Faixa de serviço. Para futuramente o governo entrar com a tubulação de esgoto, de água, se necessário. Não drenagem. Aquela faixa de serviço é para isso. Complicada de execução. Mas é a saída técnica que os ministérios estão aceitando, que eu acho que está errado. Não deveria liberar pavimentação sem o saneamento estiver pronto. Só colocar essa imposição pronto. Não tinha prefeito que botava aqui pavimentação debaixo de braço, é fácil. É fácil. Também quero lembrar uma situação aqui, que até a vereadora tem me provocado, e todos eles provocaram o governo do Estado, né, com relação aqui a 417. Em 2003 para 2004, com o saudoso Sidney Penske, que ele conseguiu um recurso do turismo, que nós vinculamos e jogamos em pavimentação, saiu a primeira pavimentação. Vocês lembram qual foi a primeira pavimentação aqui? A Celso Ramos. Aquele trecho de 1.400. Foi do turismo, com a habilidade que o Sidney teve, ele conseguiu trazer esse recurso para... Isso, o João executou, mas quem que assinou até esse convênio, e o Sidney deixou bem claro, Yolando, me lembro, trabalhava eu em projeto só, e o Renato de Senha, dar uma boa noite para ele, que ele era o desenhista na época, e o Jonathan Lemos. Nós fizemos artesanalmente esse projeto. Fomos lá e conseguimos esse... Porque além o Sidney conseguiu o convênio, né? O resto agora nós tínhamos que se virar. É o projeto, aquela correria toda era com o Ministério do Turismo, mas apresentamos, aprovamos, daí o João Romão executou ela, licitou em 2004, logo em seguida. O que aconteceu? Quando nós terminamos de executar, aí a gente tem que fazer essa comparação, porque foi um projeto tradicional e caseiro. Nós fizemos, eu me lembro, de brincadeira, o Valdir Miranda falou, vocês vão pavimentar isso aqui? No outro dia eu vou passar com a minha carreta cheia de areia que vai estourar tudo. Senhores, não estourou nada. Quem machucou a rua, que eu vou falar assim, foi na época Kazan. Pontual. E hoje nós fizemos uma SC que é 417, mas o que aconteceu? Teve governo, consultoria, fiscalização em cima de fiscalização, hoje ela está emborrachada. Eu vi a preocupação de vocês aqui, eu fiquei atento, todos eles estão preocupados. Mas isso aqui, quantos anos tem essa pavimentação? Então, nós estamos ainda fazendo pavimentação com qualidade. Mas eu sempre coloco em todas as gestões, porque a gente também não assina, né? A gente não é o dono da caneta. Mas se nós pensarmos sempre primeiro em saneamento, seria excelente. O plano está aqui, para aproveitar. Eu vou mandar e-mail para todos os vereadores, para estar... porque vamos ter 13 reuniões para o diagnóstico ficar pronto. Nós temos um plano de habitação já, que já na gestão do ex-prefeito nós concluímos nessa gestão. Não, concluímos na própria gestão dele, do plano de habitação. Esse é o próximo plano. É importantíssimo, porque tendo esses planos, a gente tem condição, daí não precisar mais ficar refém de lobista. Tem que tomar um cuidado. Eu vi as operações de crédito, tomar cuidado com a operação de crédito. Que esses convênios, quando nós temos planos, é bom o seu secretário estar escutando aí, secretário, que quando nós temos os planos, plano de habitação, plano de saneamento, tudo quanto é plano, você consegue usar o OGU, você não consegue a fundo perdido o recurso, mas é um pré-requisito ter esses planos. Então aqui, poucos sabem, mas é um plano que nós estamos ganhando. Não é nós que temos que fazer propaganda, os técnicos, quem tem que ver é o agente político. Queria ser breve, mas não fui.
Senhor engenheiro, boa noite. Eu gostaria de saber uma coisa. O senhor disse que está em tempo ainda, o contrato com a empresa não acabou ainda, né? Tem como ela arrumar esses... Obrigatoriamente ela vem, vereador. Tá, e quando expira esse prazo? A hora que eu dar o termo definitivo da obra, obrigatoriamente eles têm que ter, que é o testado de capacidade. Não tem um tempo. Não, eles têm que... Não, já foram provocados. Ó, na prática, a resposta deles era antes da Páscoa. Como isso não aconteceu, eu não fiquei aqui em Quinta-feira. Eu concordo que eu não fiquei. Hoje eu passei, nada. A única coisa que eles arrumaram que foram provocados foram as placas, a sinalização vertical que eu coloquei, e a boca de lobo está do mesmo jeito que eu coloquei. Então, amanhã mesmo a gente vai forçar essa provocação. E tem um adendo aí, se eu notificar, daqui a pouco eles não conseguem mais. Né? Obrigada. Você passa a lombada e tem uma placa. Tem que ser corrigido. Tem que ser corrigido. Só dar um... Eu tenho um tempinho ainda, não? Pode estender mais 5? Pode? Eu fui provocado pela vereadora e pelo vereador tem uma notícia boa. Que é aquela... Que eu me lembre, se o Valdir ideia 13, né, que vai ter a licitação de pavimentação da Lajota, das duas ruas ali, Eugênio Avance, e aquela rua está com nome novo ali, entre o Bem-Estar ali, como é que é? Eu não me recordo o nome, que é o nome novo que foi colocado pela casa. No Bem-Estar ali, que dá o trecho entre Rui Barbosa com Afonso Pereira da Rocha. Isso. Aquela rua ali vai ser pavimentada por conta também que tem duas obras que estão sendo executadas ali, né? O CRAS e o CREAS, e vai ser feita a Eugênio Avance, dia 13, abertura com Lajota, que particularmente eu gosto mais, também é uma rua que gosto mais, é permeável, né? E também a extensão, tem muito que se conversa também com relação ao pró-transporte, é um convênio do João Romão da época, não é convênio, lá é uma operação de crédito mesmo, financiamento, foi feito financiamento de 4 milhões, só que as empresas quando licitaram, se eu vou dizer, eles mergulharam no preço, né? Foi para 2 milhões e tanto, daí sobrou 1.300.000. Como a empresa, Gilmar, me lembro também, fica atento, como a empresa não cumpriu com o contrato na íntegra, foi destratado, ela só recebeu, isso é bom, é importante falar, ela só recebeu o que executou. Então ela não fez Afonso Pena por completo, ela não fez Antônio Ladislau. Então o saldo que ficou do pró-transporte, dos 4 milhões, e o que ela não fez foi reprogramado. Então conseguimos a reprogramação de 1.300.000 para pavimentação. Hoje à tarde, a técnica da Caixa Econômica, a engenheira Rosane, me passou a última formalidade de planilha, aquela coisa, que o negócio é o seguinte, vai lá, não é só garupa que eles têm para analisar. Vai, fica, tu vê que as ordens de autorizo bem na frente. O João Romão lançou em 2012 aquela, saiu em 2014. Então o governo não está explodindo dinheiro, ele vai enquanto quem está enchendo o saco. Quem a gente consegue lá vai enchendo o saco. Então hoje tive uma notícia boa. 1.300.000 vai ser pavimentado a rua Tiradentes, vai ser licitado, né? Rua Tiradentes, Rua Afonso Pereira da Rocha, entre a Ladislau, Rua Cassimiro de Abreu, Rua Ladislau, da Afonso até a feira, onde que está construindo a feira. Então isso está planilhado lá e autorizado, não, desculpa, passou na parte técnica. Agora falta burocracia para ir para a licitação e assim por diante. Então é uma coisa que nos orgulha, porque a gente, como eu falei, nós somos técnicos, a gente não está engajado em fazer propaganda, o político tem que fazer. Mas graças à tua ajuda lá a gente conseguiu. E aquela hora, dia 13, pode participar lá. Quero ver tu lá participando. E é isso, eu agradeço. Orlando, você já falou que vai ser feito um grande estudo aí, e isso é importante, acho que o planejamento é importante, mas a gente fez algumas indicações aqui nos vereadores, aqui na Câmara, para que fosse feito um estudo emergencial dos pontos de alagamento. Nós temos, por exemplo, na esquina da Barão do Rio Branco com a Celso Ramos, uma curva, né, de certa forma perigosa, com assoreamento. As lombadas, que são várias, acho que quase todas têm assoreamento. E nós sabemos, por experiência, que a água em excesso, ela diminui a vida útil do asfalto. E a minha pergunta, a primeira pergunta é se esse estudo emergencial, aproveitando o período de chuva, foi feito. E a outra, já que estamos falando de boca de lobo, a segunda pergunta seria
Por que as bocas de lobo da Celso Ramos, as velhas não voltava cheiro e a nova volta cheiro? Dessa do cheiro, eu acredito que, como o doutor falou ali, as ligações. Hoje, o que o município cobra? É isso. Sistema fossa-filtro. Ele não desautoriza o proprietário a ligar na rede. Eu não vi isso ainda acontecer. Eu não vi. Ele não desautoriza. Então, hoje tem o sistema fossa-filtro. Fossa passou no filtro, ótimo. Em outros municípios tem fossa-filtro sumidouro. Em outro município tem fossa, filtro, sumidouro e aquele negócio de limpa água lá, o último lá que não resolve nada. Anteriormente, eu acho que não tinha tanto movimento porque eram os sumidores, o tal do sumidouro, que é o mais agradável. O que acontece lá em Itapuã e nas praias normalmente acontece, que é o sumidouro. Daí ele trava todo aquele sistema. Nós não conseguimos, porque o nosso lençol freático aqui hoje ele é muito alto, né? Aí não tem a questão, não funciona, né? Chove muito também, né? Não funciona. E outra, não sei, eu tenho percebido isso, quando chove legal, corre, sempre não tem movimento de gases. Agora, quando está em tempo de seca, piora consideravelmente. E o gás sai onde que está aberto, ele vai, né? Ele sai ali na boca de lobo. E eu tenho que falar para o ouvinte que alguns vão lá reclamar e até solicitar. Pô, eu quero que tu feche a minha boca de lobo. Meu, isso é impossível. Daí a gente cai no retrocesso, né? Ou coloca sifão. É impossível. Foi feito várias formas já desse tipo de tratamento. Água pluvial é uma coisa, saneamento é outra. Então a tubulação é diferente. Então tem que se perceber, gestores, por favor, vocês têm que ajudar nisso. Esse plano de saneamento é importantíssimo. Essa casa aqui tem que estar cheia. São 3 reuniões. Tem que colocar na mão do executivo, do prefeito, né, que ele saia com projetos de saneamento. Isso é importante. Outra coisa, Elton. O estudo emergencial é dentro, tá aqui, né? Nós não vamos pagar nada, tá de graça. Não, mas assim, no período de chuva agora, isso para mapear os locais aí, porque muitos assim... mas foi mapeado. Eu vejo assim aqui, alguns pontos, há um alagamento, vou te citar um ali próximo à Assembleia de Deus. Mostra isso. Tem um alagamento e nós temos um rio a menos de 5 metros do alagamento. Quer dizer, há um ponto de escoamento excelente, muito bom, né? Quer dizer, é questão de estudar não é nem estudar, é executar a drenagem naquele ponto, é fato. Celso Ramos, como eu falei, Celso Ramos, o primeiro asfalto que teve, foi feito asfalto, os bordos são reforçados e a drenagem é por gravidade e ela se direciona em alguns pontos, né? Então funciona. Então, por conta disso, não fica muita água no bordo por um tempo suficiente, está resistindo ainda. Agora, se fosse um pouquinho mais diferenciado, tipo onde que aconteceu ali na Duque de Caxias, se deu uma enfraquecida num ponto daquele, que a água ali tinha um traçado de água que ficava morto d'água, o bordo já enfraquece, rompe mesmo. Mas tem a solução, a prefeitura vai lá e executa, né? E eu digo isso porque o asfalto é agradável, é bom para quem tem carro, né? Mas ele não permite a permeabilidade da água e principalmente quando começa a reformar e fazer retalho, fica feio. É assim, ó, o asfalto daí os caras falam, pô, vai lá o Guarese e me estoura uma rede. Aí o Guarese ainda foi embora. Ele vai lá e abre a rede lá. Aí ele tem são duas coisas. O asfalto hoje é feito CBUQ, a quente. O remendo é PMF, pré-misturado a frio. Não dá uma liga adequada. Isso fica num dia, no outro dia já não é mais a mesma coisa. Qual que é o melhor? Ecologicamente é o PMF, que ele percola a água. O CBUQ, ele isola. Aí a gente faz a seguinte, vocês percebem quando a gente faz o asfaltamento, eu não sou especialista, até, nem especialista em drenagem, mas esse curso que tiver aí, esse plano eu vou acompanhar. Então, o CBUQ, ele, quando lança, conforme a emulsão e o RMM, que é a capa que eles colocam, ele fica, tipo, tudo enranhado assim. Com o decorrer da movimentação, daí ele vai ficando uma capa selante. Esse é o CBUQ.
Aí não passa nada, velho. A água pega uma corrida e some. O PMF, ele percola. Só que não tem resistência à abrasão. Senhor Yolanda, muito obrigado pela sua explanação. Agradeço Agradeço. o senhor ter tirado um tempo para vir aqui nos explicar. Se puder voltar outra vez para dar assim, essas outras explicações, eu agradeço. Fico contente quando a gente é provocado e lá na nossa sala a gente está à vontade lá para atender e passar as informações. Sempre tem ido visitar lá, sempre tem ido visitar, o Otávio também sempre pergunta, mas a gente tem coisas aí que a gente, vou dizer, a gente não é político, né? A gente é técnico, está lá. Os agentes políticos têm que correr atrás dele. Então agradeço aos vereadores, aos ouvintes e aos senhores presentes. Obrigado. Muito obrigado. Palavra livre. Com a palavra o vereador Célio Luiz Budal. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhores e senhoras que nos assistem e nos ouve pela rádio comunitária. Obrigado ao engenheiro Yolanda pela sua explanação, pelo seu conhecimento. Só que pela experiência que eu tenho de vida, não sou formado igual ao senhor, mas tudo que foi falado, quando vem as enxurradas, nada funciona. Onde é cidade com terreno arenoso igual ao nosso, as manilhas, por necessidade ou por... só funciona 50%. Se você coloca uma manilha de 40, ela funciona só 20, uma de 60, 30 e assim por diante. Tem um período, a água vem. Se dentro daquele período ela não escoou, nada funciona. Mas se ela escoou, está funcionando. Por isso que já existe a lei, o plano diretor, que só pode ser construído 60%, que o próprio solo para absorver a água. Então, tem épocas ali passadas, é lógico, dá uma enxurrada, uma chuva de 5, 10 minutos que acaba. Ali em frente à rodoviária, vem lá do trevo, às vezes vem cabeça d'água ali com 50, 60 centímetros. Vem com rolo d'água assim, o que manilha que vai... A água não vai obedecer para entrar em 3, 4, 5 bocas de lobo. Então, nós ficamos aqui conversando o tempo todo e nada vai resolver. Eu achei preocupado com a obra ali, com os buracos que tem na pista. O asfalto foi feito agora, esses dias já tinha buraco. As calçadas, a responsabilidade é do proprietário, porque é feito um padrão, que não foi cobrado nada, se eu não me engano, né? Não foi cobrado nada, é tudo gratuito. Então, se o cara quer entrar com um caminhão, ele pode entrar e estragar. Só que depois ele vai refazer e deixar no mesmo padrão que estava. Isso a prefeitura tem que cobrar. Até foi falado em Boca de Lobo, não lembro o nome da pessoa, mas vou saber. Diz que teve um cidadão, eu acho que talvez por causa do mau cheiro, que chegou a fechar uma boca de lobo, que a prefeitura, e o cara acho que fez um sifão e colocou um caninho de 100 milímetros dentro da... Então, até vou descobrir onde que é e mandar a fiscalização lá. Senhor presidente, eu gostaria de, após ouvir do plenário, que fosse enviado um ofício à empresa GVT, que é uma empresa de internet, que trouxesse a banda larga aqui para o nosso município, uma vez que nós estamos carentes do serviço de outras empresas aqui, então que fosse enviado um ofício à GVT, que eles trouxessem os seus serviços aqui para a nossa cidade. E também, senhor presidente, eu gostaria de que o secretário Valdir está aproveitando, sobre o projeto de táxi. Ele está aqui em nossa casa e, pelo que eu sei, vai ficar por muito tempo, e na secretaria lá não estão entregando os alvarás para as pessoas, porque não foi o projeto, não sei o quê. Se o projeto não foi aprovado aqui nessa casa, não foi sancionado pelo prefeito, está valendo o projeto anterior, então que cedam os alvarás aos taxistas, que ele é de direito. Porque, diga-se de passagem, há muitos anos atrás, eu trouxe um projeto de Guaratuba, que é uma cidade parecida com a gente,
Aí teve um outro ex-vereador que trouxe de Joinville. Nós não temos nada a ver com Joinville, tiramos exemplo das coisas boas. Só que a realidade de Joinville é uma e a realidade de Garuva é outra. E esse projeto que mandaram para essa casa, vocês nem imaginam de onde que é, né? É da cidade de Brasília, tem tudo a ver com nós, né? Tudo a ver, tudo é Brasil. Então eu acho que estão querendo cobrar um pouquinho demais dos nossos taxistas. E outra coisa também eu gostaria de saber, foi indagado por munícipes, que tem uma retroescavadeira, acho que se eu não me engano a Caterpillar, que faz uns 4 ou 5 meses que ninguém sabe onde está essa máquina. Então que fosse enviado um pedido de informação, de saber onde está essa máquina e saber se está parada, quebrada, onde que está, ou está trabalhando, a gente não sabe. Então, pedindo informação. E também nós fizemos, em mandatos passados, diversas reuniões com os vereadores de Itapoá, os vereadores de Guaratuba. A gente sempre sonhava de fazer um hospital, um consórcio entre os 3 municípios, e a gente fazer um hospital para a região. Coloque em votação o pedido de informação do vereador. Sobre a máquina? Aprovado. Senhor vereador, mais... Não, é só ter uma 30 segundos. Isso. Não conseguimos de fazer um consórcio e tal, mas Guaratuba está de parabéns, só está dependendo de aprovação na Câmara, de uma área onde era o estádio municipal. Inclusive, fui vereador quando foi feito o estádio na época lá. Dinheiro doado pelo deputado federal Ítalo Conte, quando foi feito o estádio, mas esporte dá para fazer, primeiro é saúde, dá para fazer o estádio em outro lugar. Guaratuba já está no jornal, é público, vai receber um investimento de um grupo japonês, 60 milhões de dólares vão investir num hospital em Guaratuba, sendo o atendimento 60% pelo SUS e 40% particular. Então isso vai ajudar tanto Itapoá como a Garuva, o nosso município, e vai ajudar os munícipes da região. Obrigado, boa noite. Senhor presidente, eu poderia me ausentar. Eu já estive lendo quanto à votação, para valer a minha presença. Eu sou favorável aos 2 projetos que vão entrar em votação. Eu sou favorável a todos os 2, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Juliane Junqueira. Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, funcionários desta casa, autoridades já mencionadas, a todos que nos assistem e nos ouvem através da rádio e via web. Povo garuvense, boa noite. Senhor vereador, eu gostaria de fazer uma indicação verbal ao secretário de Infraestrutura, senhor Lorival Schmidt, para fazer a manutenção e a colocação de lâmpadas na comunidade de 3 Barras e na comunidade do Urubuquara em Minas Velhas. A justificativa dessa indicação é porque falta iluminação pública, dificultando a visualização e, consequentemente, a passagem dos nossos munícipes. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Passo a presidência ao vereador Gilmar para fazer uso da palavra. Com a palavra o vereador Reginaldo. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, as autoridades já nominadas, aos demais que nos assistem e os que nos ouvem através da rádio amanhã. Quero fazer uma indicação verbal para o secretário Lorival, que cobre ou conclua todas as quintas-feiras, sextas-feiras, a manutenção da estrada Rio da Onça. Eu estive em visita ontem, conversando com alguns moradores. Eles não estão contentes e ainda, além de chegar a perguntar para o secretário quem é o responsável pela estrada, ele tem a cara de pau de falar que não é a prefeitura. Se não é a prefeitura, se é a empresa que está executando o loteamento, ele que tem que cobrar dessa empresa para que conserte a estrada. E não deixar na situação que estava final de semana, que tinha buraco de 1 metro de profundidade, onde as pessoas têm que estar transitando com um carro dentro. E não adianta ele falar por aí que é mentira, porque eu estive lá e presenciei o buraco. Então ele que tome providências e pare de ficar enrolando e mentindo para as pessoas das localidades aí. Muito obrigado. Encaminhado sua indicação, devolvo a presidência ao vereador Reginaldo.
senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, uma boa noite. As pessoas que se fazem presente aqui na Câmara, autoridades já mencionadas, uma boa noite. Aos ouvintes da web, uma boa noite. E uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Comunitária. Rapidamente, quanto ao que o vereador Célio mencionou sobre o projeto de lei dos táxis, está sim em debate na reunião de comissões. Acredito que é por causa do fato de ser um modelo da cidade de Brasília, é que está demandando bastante estudo. Mas é isso que é um projeto complexo e tem que demandar estudo. Vereadora Juliane, sobre a iluminação pública, estive na quinta-feira à noite, saí de bicicleta, fui num comércio e aproveitei e dei um pulinho na praça em frente à prefeitura para prestigiar ali a Páscoa ali, os coelhinhos. E muito bonito, parabéns quem organizou. Mas em conversa com duas senhoras que estavam com as crianças, comentando que ficou um espaço muito interessante para a população, mas elas comentaram, o que precisa ser feito de iluminação e infraestrutura é na Praça Central Pedro Ivo Campos, que está abandonada, pelo que eu já sei, ocorre tráfico de drogas, precisa de iluminação também ali, para a população poder utilizar aquele espaço. Não vou fazer uma indicação, mas isso aí é um recado aí para a administração. Mas o mais importante é que, semana passada, recebemos as contas do prefeito, as contas de 2013, do primeiro ano de mandato. Foi lido que o Tribunal de Contas está opinando pela aprovação. Já no mesmo dia, abri o disquete, comecei a observar, e acontece o que aconteceu com as contas do ex-prefeito João Romão de 2012. O corpo técnico do Tribunal de Contas, as pessoas que se debruçam nas contas, que se debruçam nos detalhes, infelizmente opinaram pela rejeição. E de forma política, o conselheiro do tribunal opinou pela aprovação. Só que o que há de mais perverso nessa questão da rejeição de contas é que o nosso prefeito, infelizmente, ao invés de gastar 25% dos recursos públicos do município, obrigação constitucional, 25% da educação, gastou apenas 22,47% na educação do município. Questiono os nossos dois vereadores que são da área de educação, o que fazer nesse momento. O prefeito deixou de gastar em 2013 cerca de, para ser exatos, R$ 599.162. Faltou isso para ele gastar com educação. Preferiu ter gasto com outras despesas, outras situações, festas. Não vou nem questionar aqui com que ele resolveu gastar, porque é um ato de governo, é a opinião, é a escolha que se faz, mas com certeza acredito que se fosse eu que estivesse lá, com certeza gastaria 25%, com certeza qualquer outra pessoa que tivesse uma intenção melhor com a educação do município gastaria os 25% e muito mais. Fui obrigado a pegar o plano de governo, que ele fala de educação. Ele ia fornecer kits escolares no início do ano letivo, contendo uniforme, material escolar, transporte gratuito e de qualidade para os estudantes universitários. Está dando aí 25%. Ele prometeu transporte gratuito para os cursos profissionalizantes que precisem se deslocar a Joinville. Construção de mais escolas, creche 6, equipados com aparelhos tecnológicos, atendendo crianças desde o nascimento. Aulas de reforço. Só nas aulas de reforço ele ia contratar mais professor, ia ajudar no gasto com os 25%. Valorização e reconhecimento do professor e de todos os servidores de educação. Se ele tivesse valorizado em 2013, com certeza ele não ficaria aquém dos 25%. Ele teria gasto. Humanização da educação, garantindo uma relação de confiança e cooperação. Jornada de 6 horas diárias
para os professores. Implantação de escola técnica agrícola. Ele prometeu isso. Implantar essa escola técnica agrícola, com certeza teria gasto 25%. Já termino, senhor presidente. O debate ainda sobre as contas tem aí 60 dias, vai para a comissão de orçamento. Não vou, só estou fazendo essa menção porque nós recebemos semana passada, eu já li, mas é uma pena. 2013, somente 22,47%, isso é restrição de ordem constitucional. Uma boa noite. Com a palavra, o vereador Gilmar Martins. Boa noite, senhor presidente, membro da mesa, nobres pares, a todos presentes, aos ouvintes da Rádio União. Gostaria de cumprimentar nesta noite meu amigo, meu irmão César Nascimento, que se faz presente aqui nessa casa, ilustríssimo morador de Tijucas do Sul. Quem sabe nas próximas eleições aí um novo vereador. Acredito que Tijucas tem muito a ganhar contigo, César. Cumprimentando ele, eu cumprimento os demais presentes. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma indicação verbal. Até fui conversar antecipadamente com o senhor Valdir, onde eu coloquei que estaria fazendo essa indicação, solicitando à Prefeitura, ao Executivo, a aplicação da lei federal, se possível de imediato, claro que vai ser consultado, ver todo o trâmite legal, da Lei Complementar 147/2014. A referida lei, ela prevê a concessão de alvará às empresas enquadradas no Simples Nacional. Essa lei, estou com uma cópia aqui, e ela foi aprovada no dia 8/8/2014, e basicamente, só para fazer uma leitura aqui, para que todos tenham conhecimento, é um alvará provisório. Por que dessa aplicação dessa lei nacional? Na verdade, hoje dentro do município vai acabar solucionando o problema aí de grande parte das empresas, das indústrias, microempresas, que já tinham seu alvará há 5, 10, 2 anos e hoje não estão mais conseguindo, em virtude da questão até aqui, instalações em área de edificação desprovida de regularização fundiária, imobiliária, inclusive a BITSE. Muitas das indústrias, não vou dizer indústrias, mas microempresa, não tem o alvará porque a regularização fundiária ainda não está totalmente concluída, não tendo a BITSE, ela não consegue o alvará. Aí aqui tem algumas regras, claro, que diz que exceto em caso de grau de risco de atividade e tal, tem outros itens aqui que vale a pena o Executivo dar uma olhada, mas em si, isso aqui na íntegra, ela resolveria o problema aí de bastante gente, são empresas que estão cadastradas no Simples Nacional, até coloquei aqui. Então, já estou sabendo aí de 3 empresas que, de certa forma, não estão conseguindo retirar o seu alvará, prejudicando que isso, na verdade, traz só valores, agrega para o município. Então, solicitar novamente essa indicação ao Executivo, para que, dentro da possibilidade, aplique a lei federal o mais breve possível. Obrigado, boa noite. Com a palavra, a vereadora Luciane Elisa Miranda Pisciboing. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, autoridades já mencionadas, munícipes que estão nos assistindo aqui, uma boa noite, os que vão nos ouvir pela rádio comunitária, uma boa tarde, e internautas que estão nos assistindo. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de agradecer à Polícia Militar, em nome do senhor Francisco de Assis Machado, que prontamente respondeu o ofício e que ainda nos colocou, que para isso foi montada uma guarnição que atuará intensivamente no policiamento ostensivo e ronda escolar. Eu e a comunidade agradecemos pela segurança dos nossos jovens e crianças. Senhor presidente, eu gostaria também que fosse enviado, em nome desta casa, um ofício de agradecimento ao senhor Ademir Machado, secretário, que, a nível de informação, estivemos em Florianópolis, conversando com o governador, e ele prontamente já fez uma ligação para o senhor Ademir Machado, no qual, 2 dias depois, este senhor já estava aqui em Garuva, veio primeiramente averiguar a situação, os buracos, da nossa SC 415, antiga 415 e hoje 417, e que no outro dia a reforma estava feita.
pude averiguar porque fui à praia, e realmente o serviço foi executado. E lembrando que Ademir Machado é do nosso partido, mais uma vez eu agradeço. Senhor presidente, eu gostaria também de fazer um requerimento para que a senhora Adriane Beatriz Galando Moeck, secretária de Educação, juntamente com o senhor prefeito, que eles viessem aqui a responder a tal dúvida nossa que foi nos colocada agora nesse plenário pelo nosso colega vereador Otávio, sobre os 22% gastos na educação. Pelo que eu estou sabendo, também estudei o CD e a primeira pergunta que eu fiz foi um erro de nomenclatura, do qual não foi colocado o ensino médio, só foi colocado o ensino fundamental nos gastos com o transporte escolar. Mas mesmo assim, eu faço esse requerimento para que ou o prefeito ou a secretária de Educação venha poder explicar aos nossos munícipes. Muito obrigada. Coloco em votação o requerimento da vereadora. Senhor presidente, vereadora, acho que seria a secretária, né? Porque o prefeito vai ter a oportunidade de se defender, talvez, quanto do julgamento, na aprovação das contas. Eu coloco o requerimento como ou o prefeito ou a secretária de Educação. Coloco em votação conforme o requerimento da vereadora. Muito obrigada, uma boa noite. Aprovado. Com a palavra o vereador Osiel Fernandes Matos. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, autoridades, a todos que vêm acompanhar nosso trabalho. Quero fazer um questionamento ao prefeito, até queria que também o nosso vereador também, Elvis, foi terminada a obra do Música Arte, e foi pedido desse vereador para colocar o nome do nosso saudoso Cláudio Xodó. Ia ter a inauguração e até hoje não gostaria que... Ainda não houve inauguração, vereador. Oi? Ainda não houve inauguração. Sim, não houve, mas a obra já foi concluída, é isso? Pelo nosso engenharia Holanda, ele falou que já está concluída a obra. Mas não houve inauguração ainda. Obrigado. Hoje é um dia muito especial, aniversário da minha irmã. Não poderia deixar de deixar aqui um abraço a ela, dizer que eu amo muito essa pessoa, faz parte da minha vida. Dia 9 é aniversário do meu anjo, minha filha Giovana. É um dia muito especial para mim. Faz só sendo pai para saber o quanto é especial. Vai fazer 2 anos, dia 9. Então deixar também um abraço, deixar uma mensagem para ela. Quero falar fazer uma indicação antes, verbal da Rua Carnarinho. Precisa fazer uma tubulação de 30 metros, não tem esgoto, e foi feito umas casas novas lá e não fizeram a parte da tubulação. Então, uma indicação verbal, senhor presidente, da Rua Canarinho, final da Rua Canarinho. Gostaria de falar sobre a reunião que nós tivemos com o senhor superintendente Ademir Machado, onde estava presente a vereadora Helena, o nosso prefeito José Chaves, foi no gabinete dele, o Joelso da Rádio Máxima, o senhor Adelar representando a SIG, e quando foi citado esse vereador, que seria vereador, ele começou a dar risada e fazer gracinha. Chamei a atenção do Ademir Machado, sim, porque ele disse que ele veio na cidade porque ele recebeu um ofício. Gostaria até de deixar bem claro para todos os vereadores que falou, o vereador Célio, todos os vereadores que falaram aqui nesta casa, sobre a nossa SC 417, foi deixado de lado os ofícios. Sabe o que ele veio aqui fazer? Ele veio por causa do ofício que o Porto de Itapuá mandou para a Prefeitura de Garuva. Falou isso a vereadora Helena, está aí de prova. Ele veio por causa do Porto de Itapuá, questionando, por causa que os caminhões estão reclamando lá, claro, entendeu? Estão arrebentando todos os caminhões, imagina os carros. Ele veio aqui representar o ofício, o que está acontecendo na SC 417,
o que estava acontecendo com a SC417, que o Porto Itapuã mandou um ofício. E tantos ofícios que esse vereador pediu para mandar dessa casa, vocês vereadores também, todos aqui, fizemos em conjunto, fizemos quase uma comitiva. Entendeu? Daí ele falou assim, seria bom, vereador, você ligar para o deputado, que daí dava força lá. Que vergonha! Nós temos que estar pedindo para o deputado falar com o governador, para o governador mandar arrumar um SC417, os buracos ali. Vim em loco, quando nós fomos lá, veio em loco, ele sumiu. Liguei para ele, não atendeu mais, deu o cartão, não sei para que deu o cartão para mim. Não atendeu mais. Isto é vergonhoso. E eu citei mais ainda. Falei, se não tem competência, não tem capacidade, abre mão que tem gente capacitado para fazer o trabalho. Se me permitisse uma parte, era de colocar, vamos pedir para um deputado para que troque essa vaga e coloque uma pessoa que se interesse pelas ruas do nosso estado. Isso mesmo. Daí eu citei para ele, falei assim, ó, tu acha que eu estou preocupado com o Porto de Itapuã? Eu estou preocupado com o pessoal que transita nessa SC417, que isso aí para mim não deixa de ser uma sei lá, não tem nem nome para dizer para isso ali, entendeu? Daí o cara veio aqui e disse, vamos lá tampar. Ah, fez ali um remendo. Ah, nossa. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos uma rodovia, uma SC capacitada, com sinalização, que dê estrutura para nós. Vou citar, meu irmão caiu com o carro ali, essa semana, foi R$1.000 de conserto. Chegou a estourar o amortecedor. E se ele vira o carro e mata os filhos dele, mata meu sobrinho, não estou dizendo minha família, mas quantas pessoas que perderam os bens ali, que no caso não tem condições de pagar um seguro, perde o bem material e às vezes perde vida. Daí o cidadão chega aqui no gabinete do prefeito e vem com risadinha para esse vereador. Ele ouviu barbaridade. Muito obrigado. Com a palavra a vereadora Helena Chaves. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, autoridades aqui já mencionadas, boa noite aos ouvintes da rádio e aos ouvintes da internet. Senhor presidente, até eu gostaria de estar junto no requerimento da vereadora Luciana, que vai ser mandado para ele. Talvez não foi aquilo tudo que a gente pediu, como o vereador Ziel falou, ele tem razão, né, que nós precisamos que isso seja feito e feito um bom serviço, mas ele mandou o rapaz, no outro dia, fazer o remendo, e isso foi importante. E já levou? Não, mas também porque nós pedimos. Ele falou que ele veio ver por causa do Porto, que por isso ele veio, mas já que a gente pediu, que você pediu, e eu também, e tinha recebido uns pedidos nossos, aí ele disse, então eu vou lá ver e vou mandar arrumar amanhã. Porque daí eu falei assim, mas eu vou mandar fazer um serviço bem feito aqui. Daí eu disse, não, o senhor precisa fazer alguma coisa urgente para esse final de semana. Por quê? Porque vai vir a festa da Páscoa, as pessoas vão passar nessas ruas e vai acontecer muita desgraça. Daí, não, então eu vou lá ver e vou mandar arrumar essa semana. E foi isso que ele fez. Então eu quero estar junto com a vereadora e mandar requerimento de agradecimento pelo que ele fez. Também aqui eu quero deixar um agradecimento para o deputado Patrício Gestio e ao prefeito José Chaves por eles ter doado uns ovos de Páscoa para a gente fazer uma festinha muito bacana ali na associação da Jorge Paula, aonde o presidente, muito querido, nos doou e deixou livre, nos ajudou com toda a equipe dele a fazer a festinha para nossas crianças das famílias da Jorge Paula. Eu quero agradecer aqui de coração, porque sim, a gente alegrou a Páscoa dessas crianças queridas que merecem uma festinha bem querida da Páscoa. Porque muitas vezes os pais querem comprar um ovinho para os filhos, mas a situação às vezes não dá. Por causa que
às vezes o salário não chegou, não está naquele dia, ou gastou, pagou muita coisa, então eu sei como é que é. Está muito caro o chocolate, então muito obrigado, prefeito, Deus abençoe, e muito obrigado ao Patrício Décio. Obrigado, se me permitir, eu gostaria de fazer parte do ofício. Então, tá bom. Obrigado. Boa noite e obrigado. Como líder do PMDB, o vereador Osiel Matos. Quero, para não deixar esquecimento, e para provar para todo mundo, quero fazer um pedido de informação desta casa, de todos os ofícios que foi mandado para o DINFRA, para deixar bem esclarecido, e eu quero que coloque no portal alguma coisa em rede, como que é, sociais, coloque, para ver todos os ofícios que foi mandado desta casa, de todos os vereadores. O problema é principalmente desse vereador, os vereadores que quiserem, que aceitarem, entendeu, que quiser fazer parte, de um pedido de informação de todos os ofícios que foi mandado desta casa, que não foi respeitado. Veio aqui por causa do povo. Coloco em votação o pedido do vereador. Aprovado. Quero fazer também um pedido, senhor presidente. Está saindo subvenção para várias associações. Quero deixar também aqui um pedido desse vereador. Eu fiz o pedido ano passado, mas era ano eleitoral, não poderia, por ser a primeira vez. A associação do Bararas, do Palmital e agora do bairro Jorge Paula. Estamos no trâmite de documentação e está ficando certo. A Adriane, da nossa funcionária dessa casa, faz parte também, é a secretária, e está fazendo parte lá também da nossa associação da Jorge Paula. E ficar certo a documentação para ganhar também a subvenção, já está certo, ganhar a subvenção para dar uma estrutura melhor, não ficar só como uma casa lá, entendeu? Sem nada. Então que ganha a subvenção lá, coloque computador para as crianças usarem, fazer alguma coisa lá que dê interesse para as crianças, para o uso da associação para o bairro. Então seria isso, esse pedido, senhor presidente. Obrigado. Como líder do PR, vereador Elvis. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, meu especial cumprimento ao radialista Sérgio, boa noite, assim eu cumprimento os demais presentes e que nos acompanham pela internet e pelas rádios amanhã. Eu quero reforçar o pedido para a secretária de Educação vir a essa casa, prestar contas, e não só a questão da aplicação dos 25%, mas de tudo que tem sido feito e o que está sendo investido e o que está se fazendo pela educação de Garuva. Isso é importante, é uma questão de transparência e de informar a comunidade a respeito disso. O Porto traz problemas, mas também traz um monte de solução, inclusive dinheiro. As pessoas que vão passar por aqui pelo Porto vão deixar bastante dinheiro em Garuva. E eu quero alertar por um problema que vai acontecer agora, que já acontece com os buracos, senhor presidente. Se o senhor ficar na região das empresas que tem um movimento intenso de pedestres, de garuvenses que vão trabalhar, o posto Weber, daqui da esquina até lá, se o senhor parar o seu carro no acostamento, a hora que passam os caminhões para o porto, balança o carro, com buraco. Então fica aqui um alerta e um pedido para que fosse mandado um ofício para a Polícia Rodoviária de Santa Catarina, para que acompanhasse e fiscalizasse o trânsito e a velocidade máxima permitida dos caminhões que levam contêineres. E quem duvida pode ficar em qualquer lugar ali no ponto e esperar passar para ver a velocidade que os caras acabam passando. E sem buraco agora, nossa, eles vão ganhar de carro pequeno. Obrigado. Se me permite, eu não sei por que cargas d'água desligaram o sinaleiro, está só no alerta, e se olhar a velocidade que esses caminhões passam agora à noite, é de ficar assustado. Sim. Então, assim, lombada, não vai ser feito lombada pela rodovia toda, né? Mas tem um cadernetinho de multa lá, depois que o caboclo toma 3, ele toma a tendência. Obrigado.
um comentário, se me permite, vereador. Lombada também está sendo feita naturalmente aqui dentro do município, pelo trilho de roda que os caminhões estão fazendo, pois quem entra ali na 15 de novembro para ir para a creche, que nem eu vou levar minha filha de manhã, tem uma lombada natural que os caminhões estão fazendo. Então, até fica a dica, eu acho que as próximas indicações para a secretaria, vamos fazer para o Porto manda, mais fácil. Como líder do PSD, vereador Gilmar Martins. Ordem do dia. Leitura dos pareceres que analisam o projeto de lei número 5 de 2015. Dispõe sobre a concessão de subvenção à Associação de Pais e Amigos da Criança e Adolescente, APAM, e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Relatório. Parecer ao projeto de lei 5 de 2015 do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão de subvenção à Associação de Pais e Amigos da Criança e Adolescente, APAM, e da outras providências. Fundamentação. Considerando seu aspecto constitucional, legal, regimental e técnico legislativa, o relator, vereador Otávio Moreira da Silva Neto, opina pela aprovação do projeto. Voto do relator. Após a análise desse projeto, o relator Otávio Moreira da Silva Neto vota favoravelmente a aprovação do projeto. Parecer da Comissão. A Comissão de Justiça e Redação Final, em sessão ordinária realizada no dia 1 de 4 de 2015, opinou por unanimidade pela aprovação do projeto. Estiveram presentes os senhores vereadores Otávio Moreira da Silva Neto, Gilmar Martins e Juliane Galeto Junqueira, para as comissões 1 de abril de 2015. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. Fundamentação. Após a análise do projeto de origem executiva de grande valia para as crianças carentes do município de Garuva. Voto do relator. O relator Osiel Fernandes Matos vota favorável à aprovação do projeto. Parecer da Comissão. A Comissão de Finanças e Orçamentos, em sessão ordinária realizada no dia 1 de 4 de 2015, opinou por unanimidade pela aprovação do projeto. Estiveram presentes os senhores vereadores Osiel Fernandes Matos, Helena Aparecida Chaves e Célio Luiz Budal, para as comissões 1 de abril de 2015. Em discussão? Senhor presidente, na análise na Comissão de Justiça, nós analisamos inclusive a prestação de contas do ano passado, só que passou desapercebido uma emenda que temos feito regularmente, que é a inclusão de um artigo com essa redação. Fica vedada a utilização dos recursos da presente subvenção social para a contratação conforme plano de aplicação de pessoa jurídica ou física, em que o contratado, dirigente da pessoa jurídica ou cotista da pessoa jurídica tenha relação de parentesco até o 3º grau, direto ou por afinidade, com qualquer membro investido em cargo de prefeito, vice-prefeito, secretário municipal ou de dirigente da associação beneficiada. Além de acréscimo, uma emenda acrescendo esse dispositivo, também que no parágrafo único do artigo 1º, a prestação de contas seja encaminhada também ao Poder Legislativo. Era uma emenda que estávamos fazendo rotineiramente em todas as sessões e aí passou desapercebido. Então nós estamos apresentando a Comissão de Justiça e Redação. O vereador Gilmar está apresentando essa emenda. Em votação a emenda. Aprovado. Em votação o projeto. Quem estiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Com a emenda. Leitura dos pareceres que analisam o projeto de lei número 2 de 2015 do Poder Legislativo. Disciplina as nomeações para cargos em comissão e funções gratificadas no âmbito do órgão do Poder Executivo e Legislativo Municipal e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Relatório. O projeto de lei de autoria do Legislativo possui caráter social e cumpre com os objetivos de combate à corrupção que necessitam ser defendidos na atualidade. Fundamentação. Considerando a ata dessa comissão, considerando o aspecto constitucional, legal, regimental e técnico legislativo do projeto de lei, a relatora nomeada, vereadora Juliane Galeto Junqueira, vota pela sua aprovação com as emendas.
No parágrafo único do artigo 1º desta lei, ao dizer, no inciso 2 do artigo antecedente, deve dizer, no inciso 2 do presente artigo. 2. O artigo 5º, o caput, passa a ter a seguinte redação. Artigo 5º. As autoridades competentes, dentro do prazo de 90 dias, contados da publicação da lei, promoverão a exoneração dos ocupantes dos cargos de provimento em comissão ou função gratificada que se enquadrem nas situações previstas no artigo 1º e que foram nomeados antes da entrada em vigor dessa lei, sob pena de responsabilidade. Voto da relatora. A relatora vereadora Juliane Galeto Junqueira vota favorável à aprovação do projeto com emendas. Parecer da comissão. A comissão reunida em sessão ordinária, realizada no dia 18/3/2015, opinou por votar, junto com o voto da relatora, pela aprovação do projeto com emendas. Estiveram presentes os senhores vereadores Otávio Moreira Silva Neto, Gilmar Martins e a vereadora Juliane Galeto Junqueira. Sala das Comissões, 18 de março de 2015. Otávio Moreira Silva Neto, Gilmar Martins, Juliane Galeto Junqueira. Parecer da Comissão de Ordem Social e Econômica. Parecer ao projeto de lei 2/2015 do Poder Legislativo Municipal, que disciplina nomeações para cargos e comissões e funções gratificadas no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo Municipal e da outras providências. Fundamentação. A análise do projeto de lei 2/2015, de origem do Legislativo, esse projeto servirá para dar moralidade e transparência na gestão pública. Sendo assim, será de grande valia para o município de Garuva. Voto do relator. Após a análise deste projeto, o relator Elvis Ney Estevão vota pela aprovação do projeto com emenda, correções e sanções da legislação federal pertinentes ao município, apontados nas reuniões das comissões legislativas e parecer jurídico. Parecer da comissão. A Comissão de Ordem Social e Econômica, em sessão ordinária realizada no dia 1/4/2015, opinou por unanimidade pela aprovação do projeto com emenda. Estiveram presentes os senhores vereadores Gilmar Martins, Luciano Pisque Boing e Elvis Neio Estevam. Em discussão? Dá 2 cliques rapidinho. Usa isso aqui, ó. Senhor presidente, eu gostaria de justificar já o meu voto pela aprovação do projeto, que é um projeto que é fundamentado na Lei Federal da Ficha Limpa, Lei Federal de número 135, de 4 de junho de 2010, mesmo sabendo que, por ser um projeto complexo, modelo da lei federal, mas demos a celeridade a essa aprovação. E fica aqui o meu pedido para que o projeto dos taxistas ou os demais projetos que estão nesta casa, que, por favor, encaminhe a nossa comissão, digo a minha, de ordem social e econômica, principalmente dos taxistas, porque eu gostaria de pedir, vou solicitar a essa casa, que seja feita uma audiência pública para ouvir os interessados. Muito obrigada, sou a favor do voto. Continua em discussão? Em votação? Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o projeto com as emendas. Nada mais havendo a destacar, encerro a sessão, agradecendo a presença de todos e convidando a todos para a próxima sessão, no dia 13 de abril. Boa noite. Vem cá, Cezinha. Vem aqui.